E aí galerinha, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre função e relacionar domínio, contradomínio e imagem de uma função. A função é uma expressão matemática que relaciona dois valores, pertencentes a conjuntos diferentes, mas com relações entre si. A lei de formação que representa uma determinada função possui três características básicas: o domínio, o contradomínio e a imagem. Essas características podem ser representadas por um diagrama de flechas. Então, primeiramente, vamos fazer o seguinte: o domínio ele é representado pelas letras, no caso, dm. Então, aqui eu tenho o domínio de uma função. No caso, uma função f. Contradomínio, cd da função f, ou seja, contradomínio da função f. E a imagem é dado por im de f. Então, aqui estão as siglas para definir domínio, contradomínio e imagem. Então, agora, o que nós vamos fazer? Relacionar dois conjuntos na forma de diagrama. Então, conjunto A e conjunto B, ok? No conjunto A, supondo que eu tenho os números 1, 2, 3 e 4. E no conjunto B, eu vou ter 10, 11, 12, 13 e 14, ok? Lembrando, peguei números aleatórios, tá? Sem nenhuma ordem até então, só para que a gente consiga definir essa relação de função. Então, aqui, podemos pensar o seguinte: temos uma função de A em B. Então, o que isso significa, uma função de A em B? Significa que, para que eu tenha um valor em B, vai depender do valor que eu vou pegar em A. Ou seja, um elemento de B depende do elemento de A. Então, aqui eu tenho uma função de f, uma função f de A em B. Ok? Com isso, nós já podemos definir essas relações, domínio, contradomínio e imagem. Bem simples isso. De que forma? O que vai ser o domínio? O domínio são todos os valores que eu vou utilizar para substituir, no caso, na função. Ok? Então, aqui, o conjunto que domina a função é o conjunto A. Tá? Então, o domínio da função f é dado pelos elementos de A. Então, 1, 2, 3 e 4. E o que vem a ser o contradomínio? O contradomínio, no caso, ele é o conjunto que recebe o domínio, ok? Ou seja, conjunto B aqui no caso, tá? Então, o contradomínio da função f é igual a todos os elementos que pertencem a esse conjunto B: 10, 11, 12, 13 e 14. Ok? Então, aqui definimos o domínio. O que é o domínio? São todos os elementos que serão substituídos na função. Ok? Contradomínio é o conjunto que recebe os valores do domínio, ou os elementos do domínio. Então, aqui definimos domínio e contradomínio. Ok? Lembrando, a gente não está aplicando nenhuma relação, a gente só está representando. Portanto, vamos ver da onde que vai sair a imagem, como vamos definir a imagem. Então, supondo, o 1 ele vai estar ligado a um elemento de B. O 2 ele vai estar ligado a outro elemento de B. O 3 ele também está ligado a um elemento de B. E o 4 também vai estar ligado a um elemento de B. Ok? Bom, agora eu já consigo definir a imagem da função f. Então, como que eu vou pegar a imagem da função f? Resumindo, o que seria a imagem? São todos aqueles elementos que recebem a flecha de um elemento do domínio. Ok? Então, quais elementos receberam flechas aqui? 10, 11, 12 e 13. Ou seja, quando eu pego um valor do conjunto A, substituo na função,
obviamente, eu tenho que ter um elemento no conjunto B. Até porque, para que eu defina uma função, todos os elementos do domínio têm que estar ligados a um elemento do contradomínio. No mínimo, um elemento do contradomínio, ok? Então, um elemento do domínio só pode estar ligado a um elemento do contradomínio, tá? E no domínio não pode sobrar nenhum elemento, até porque eu pego todos os elementos do domínio e substituo na função e gero uma imagem no contradomínio. Contradomínio pode sobrar, tudo bem? O que não pode sobrar é no domínio, tá? E cada elemento do contradomínio só pode receber um elemento do domínio, tudo bem? Então, essa é a definição para que exista uma função, ok? Bom, o que seria a imagem, então? A imagem são todos os elementos do conjunto contradomínio que recebem a flechinha. Portanto, 10, 11, 12 e 13. Ah, professor, mas o 14 não é um elemento do conjunto imagem? Não, porque ele não recebe nenhuma flechinha, aqui no caso, né, do domínio. Então, o 14 não faz parte do conjunto imagem, porém, ele está dentro do contradomínio. Então, isso pode acontecer. Então, vamos fazer um resumo básico sobre o que nós vimos aí anteriormente. Ok? Então, para que exista uma função, o que tem que acontecer? Então, dados dois conjuntos A e B, ok? Então, eu tenho elementos A, B e C, e aqui F, G, H e I, ok? Elementos quaisquer, tá? Então, eu tenho uma função de A em B. Portanto, aqui eu tenho o meu domínio da função e aqui eu tenho o meu contradomínio da função. Mas como eu vou saber se isso é uma função ou não? Ok? Primeiramente, o que tem que acontecer? Cada elemento do domínio só pode ter uma única imagem, ou seja, um elemento do domínio só pode estar ligado a um elemento do contradomínio. Professor, e se tiver ligado dois? Então, não representa uma função. O que pode acontecer é o seguinte: dois elementos da função, quer dizer, do domínio, né? Dois elementos do domínio podem estar ligados a um único elemento do contradomínio. Isso pode acontecer, ok? Então, quando isso acontece, também representa uma função. E aqui no caso, sobrou esse item C. Esse item C aqui, esse elemento no caso, né? Ele não pode sobrar. Por quê? Se sobra elemento no domínio, então essa relação aqui entre o conjunto A e o conjunto B não vai representar uma função. Então, para que represente uma função, todos os elementos de A têm que estar ligados a um elemento de B. Então, aqui eu tenho a representação de uma função. Então, quando não é função? Quando sobrar elementos. Mas sobrar elementos aonde? No conjunto domínio, né? Então, aqui eu posso ter, no caso, valores sobrando? Não, não posso ter valores sobrando, ok? Onde pode ter valor sobrando? O elemento sobrando, né? Aqui no contradomínio. Então, se eu tenho um elemento ligado aqui, ok, função. Se eu tenho um ligado aqui também, função. Agora, se sobrar esse daqui, se sobra um elemento do domínio, não representa uma função. Então, não é função. Ok? E qual a outra situação onde não vai representar uma função? Então, de novo, conjuntos A e B, tá?
A e B. Aqui no caso, E, F e G. Quando não vai representar uma função aqui de A em B? Quando um elemento de A estiver ligado a dois elementos de B. Isso não pode acontecer, ok? Então, não é função quando sobra elemento no domínio. E quando não é função, quando existe um elemento do conjunto domínio ligado a dois elementos do conjunto contra-domínio. Aqui no caso eu posso ligar o B com o F, ok? Lembrando, essas relações eu coloquei com letras que é para a gente só ligar, não aplicar nada em função que ainda nós vamos calcular, ok? Mais para frente, na nossa outra videoaula, nós vamos falar como calcular uma função. Então, aqui só estamos identificando a relação de função. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e dúvidas maiores aí vocês mandem lá no grupo que assim que possível eu respondo vocês. Ok? Abraço. Tchau.